Caros telespectadores, estamos aqui mais uma vez para poder falar de um assunto que é meio polêmico no meio cristão. Estamos aí aproximando do Natal, que comemoramos no dia 25 de dezembro. E eu quero falar um pouquinho sobre o que realmente é Natal. Talvez você já ouviu muitas coisas a respeito do Natal, e talvez coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu quero aqui, diante de todos vocês, esclarecer um pouco sobre o que diz a palavra a respeito do Natal, onde nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes eu quero ler a palavra do Senhor, que está escrito no livro de Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grandes alegrias para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Caros telespectadores, muitas pessoas divergem a respeito da data do nascimento de Jesus. É claro que, historicamente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, o qual comemoramos o Natal. Também não sabemos a data certa, nenhuma tradição arrisca dizer qual é a data certa que Jesus nasceu. Na época, entre o século IV e V, a data que eles mais achavam do nascimento de Jesus era 6 de janeiro. Inclusive, os cristãos armênios, até nos nossos dias, celebram o Natal em 6 de janeiro. Então, se olharmos hoje para a maioria das tradições dos historiadores, a gente vai observar que Jesus nasceu entre os meados de agosto a outubro. Então não temos uma data específica. Por que estamos tratando desse assunto? Porque muitas pessoas, inclusive cristãos, tratam o Natal como paganismo. Talvez por não conhecer realmente a verdadeira história, e acaba trazendo isso para dentro das igrejas, e impede muitas vezes os cristãos de comemorarem o Natal, dizendo que é uma mentira, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Certo é que a data do nascimento de Jesus não foi encontrada na história. Não sabemos o porquê. O Senhor não permitiu que ninguém encontrasse algum manuscrito ou alguma coisa que desse referência à data. Mas se nós comemoramos aniversários de nós mesmos, por que não criarmos uma data para celebrarmos o aniversário do nascimento do nosso Salvador? E eu quero aqui parabenizar a igreja cristã, e por que não dizer a igreja cristã católica, que foi exatamente pela mão deles, através do 4º século e do 5º século. Não se sabe a data específica, quando criou-se a ideia e de quem veio
Nós não sabemos, o que sabemos é que foi criado, que foi determinado, que se comemorasse em todo o mundo o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. E aí, alguns de nós cristãos que conhecemos a história, a gente vai observar com muita clareza que nessa época, 25 de dezembro, quando entre o quarto século e o quinto século da nossa era, existia uma festa mundial na época, onde adorava um deus pagão chamado Mitra, um deus persa. E era uma festa que ela era cheia de bebedice, de orgias, de coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E eles diziam, pela crença grega, de que o Mitra, esse deus persa, era o deus do sol invencível. Então era celebrado, inclusive no latim era escrito Natalis Solis Invicti, que quer dizer nascimento do sol invencível. E essa festa era propagava em toda a terra. Ela crescia assustadoramente e houve uma preocupação da parte dos cristãos daquela época em mudar a história, em mostrar para os pagãos, usando de uma forma muito sábia, que o verdadeiro sol da justiça não era Mitra. Mitra era um deus pagão, um deus que tinha olho e não via, tinha boca e não falava, tinha pés e não andava. E os cristãos começaram a mostrar para o povo daquela época de que esse Deus, que eles comemoravam o nascimento dele, não era o verdadeiro Senhor da justiça. Porque em Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz que o sol da nossa justiça é Jesus de Nazaré. Então, essa ideia brilhante que eles tiveram de trocar essa festa foi louvável. Porque nós que somos luz, nós temos que levar a luz aonde há trevas, para que lá a treva seja dispersada e que haja luz naqueles lugares. Muitas vezes nós queremos levar a luz aonde já há luz. E que louvor nós daremos a Deus sobre isso? Nós temos que levar a luz aonde tem trevas. Jesus fazia o quê em todo o tempo que ele esteve no seu ministério? Ele andava com prostitutas, ele andava com publicanos, ele andava com pessoas que estavam com a alma doente. E quando ele foi criticado pelos fariseus, que começaram a criticar dizendo que ele andava com publicanos, com prostitutas, ele foi muito claro e disse que só precisa de médico quem está doente. Então aquelas pessoas precisavam de Jesus porque estavam com a alma doente, estavam com a alma ferida e precisavam de um médico. E Jesus é médico por excelência. Então eu quero aqui trazer para vocês que estão me ouvindo exatamente essa ideia brilhante que a igreja cristã teve naquela época. Assim como o próprio Paulo vai dizer em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 17, algo de uma estratagema, de uma estratégia que ele usou quando ele entrou na cidade de Atenas. E ele pôde ver na entrada daquela cidade muitas lápides com o nome de muitos deuses. E ele pôde ver que naquela cidade o povo era muito idólatra. E como ele iria entrar com o evangelho ali, como ele ia entrar pregando o cristianismo, pregando o verdadeiro Deus. Então essa mesma ideia brilhante que os cristãos tiveram entre o século IV e o V, foi a mesma ideia brilhante, claro que eles devem ter copiado o que Paulo fez, buscando a estratégia de Paulo. Então a mesma ideia brilhante que Paulo teve, quando ele chegou e ele viu uma lápide, ele viu lá uma estátua, né, sem forma, mas com escrita assim, ao Deus desconhecido. E por aí Deus deu ele uma estratégia para ele poder ter uma brecha para entrar no meio daquele povo pagão e levar a verdadeira luz e levar o evangelho verdadeiro. E Paulo começou a chamar a atenção dos atenienses. Atenienses, eu posso ver que vocês são religiosos, que vocês adoram muitos deuses. Inclusive um Deus que eu sirvo, vocês adoram ele também. E é sobre esse Deus que eu quero falar. Aquele Deus que está escrito ali, ao Deus desconhecido. E Paulo começou a entrar para mostrar para eles quem era esse Deus desconhecido. Era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o nosso Salvador Jesus Cristo. E por causa dessa ideia brilhante de Paulo, o que aconteceu em Atenas? Muitas pessoas, entre gregos, entre muitas nações, pessoas que moravam naquela cidade, se converteram ao cristianismo. Então foi válido o que Paulo fez. Paulo é muito claro quando ele escreve para nós também em Coríntios, e que ele diz, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos.
Então Paulo, ele tentava de todas as formas levar o evangelho aos povos. Ele tentava mostrar para as pessoas como enxergar Cristo, como era o verdadeiro Cristo. Nos dias que vivemos, nós temos que também levar essa verdade para as pessoas, custe o que custar. Nós temos que criar formas, pedir o Senhor, o Espírito Santo, que nos dê estratégia, que nos dê sabedoria para levarmos esse evangelho avante. E não criticarmos aquilo que já foi implantado. E muitas vezes as pessoas dizem que a festa do Natal, que se celebra o Natal, é paganismo. Não é paganismo. Era paganismo que acontecia antes do nascimento, de comemorar o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Quando na época adorava o deus Mitra, esse deus persa. Lá era paganismo, que era uma festa cercada de orgias, cercada de comidas e bebidas, o que na verdade não é o espírito do verdadeiro Natal. E graças a Deus por essa brilhante história, por essa brilhante ideia do povo cristão entre o século IV e o V, que hoje nos nossos dias estamos aí no século XXI e nunca mais ouviu-se falar em um Deus chamado Mitra, um Deus persa, o Deus do sol invencível. Mas hoje nós sabemos que no dia 25 de dezembro não se comemora o nascimento de um Deus pagão, mas de um Deus que é verdadeiro. Um Deus que é o sol da justiça, um Deus que é invencível, um Deus que é imbatível, um Deus que é maravilhoso, príncipe da paz, glorioso, Senhor dos céus e da terra. E esse Deus nós celebramos o seu nascimento, que é Jesus de Nazaré. Então eu não vejo nenhum paganismo nisso. É claro que em meio a essas tradições, as pessoas têm entrado, colocado paganismo, porque tem usado a forma do nascimento de Jesus para conivência particular, para fazer dessa data uma festa pagã, para poder comercializar, vender coisas. E verdadeiramente o Natal não é para isso. O Natal é nós levarmos o sol da justiça a todas as pessoas que estão em trevas. O Natal é para você visitar o órfão, visitar a viúva. O Natal é para você visitar aquelas pessoas que estão encarceradas. O Natal é para você visitar aquelas pessoas que estão em hospital. O Natal é para você repartir o seu pão com seu irmão. O Natal é nós mostrarmos para as pessoas que Deus está acima de nós e sobre todas as coisas, mas que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É louvável sim você aproveitar essa data festiva de Natal, mas não apenas pegar na sua casa e colocar uma árvore de Natal. Muitas pessoas criticam, muitas pessoas dizem que a árvore de Natal é paganismo. Interessante, se nós olharmos na tradição e na história, a primeira pessoa que começou a trazer essa tradição para dentro da igreja protestante foi o pai do protestantismo, foi o padre Lutero, até então o ex-padre Lutero. Então, na época da Alemanha, foi ele que teve essa ideia brilhante e ele não tirou isso do cristianismo. Agora, é claro que a ideia do Papai Noel, isso aí já é paganismo, porque não existe essa ideia de Papai Noel. Papai Noel são coisas criadas pelos homens para que possa, através dessa ideia, comercializar o Natal. Mas o verdadeiro Natal é exatamente celebrarmos e mostrarmos para as pessoas que Jesus precisa nascer dentro de cada ser humano. Então, enquanto nós estamos aqui falando, anunciando isso aqui, o Evangelho, quantas pessoas estão no mundo inteiro celebrando o Natal? Quantas pessoas estão no mundo inteiro neste momento, Jesus nascendo dentro dessa pessoa? Jesus formando nessas pessoas o seu caráter, a sua personalidade. Então, o Natal já aconteceu para essa pessoa. Então, também não é paganismo nós escolhermos um dia do ano para celebrarmos o dia do nascimento de Jesus, mesmo sabendo que nós não temos nenhuma data específica. Por que não tem? Não é porque o homem não quis guardar essa data, é porque durante longos e longos anos os países estiveram em guerra. E por causa das guerras, as bibliotecas foram queimadas, países foram queimados, cidades foram queimadas. E hoje pouco nós temos sobre a história da antiguidade. Para assim bem dizer, de toda a história da raça humana, de toda a história, sem exceção da raça humana, 90% da história, da verdadeira história, da história original, se perderam ao longo dos anos nas guerras. Hoje se detém apenas em grandes museus no mundo inteiro, como nos Estados Unidos,
na França, na Inglaterra, na União Soviética, detém apenas 10% em Israel, detém apenas 10% da história da raça humana. Mas desses 10% nos dá margem para entendermos o que realmente o povo antigo queria passar a mensagem para nós. Então hoje, não deixe de celebrar o Natal. Não deixe colocar na sua cabeça que celebrar o Natal é uma festa pagã. Não é. É uma festa pagã que ao invés de você levar Jesus para nascer dentro das pessoas, você pegar e na sua casa colocar aquela mesa farta, você colocar aquela mesa cheia de guloseimas e não lembrar do faminto lá de fora. Mas você pode comer bem no Natal, mas sem esquecer do seu irmão, da sua irmã que está perecendo lá fora. Sem esquecer das pessoas que estão nuas. Sem esquecer das pessoas que estão com fome. Natal é isso. É uma época de pararmos e pensarmos de que nós devemos colocar em prática aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Natal é você levar a verdade de Jesus aonde não tem a verdade. Natal é você ter esse espírito de amor pelo seu próximo. Natal é você ter o seu vizinho que às vezes você chega cansado do trabalho e quer dormir um pouco e ele liga o som de toda a altura e aí você não consegue dormir e quando você vai reclamar aquele vizinho acaba brigando contra você. Natal é você amar essa pessoa do jeito que ela é. Natal é nós amarmos as pessoas do jeito que elas são, sem olhar o defeito, olhando sempre a qualidade das pessoas, porque todos nós somos defeituosos, todos nós somos cheios de problemas. Imagine só se Jesus fosse olhar os problemas de cada apóstolo, cada um com uma personalidade diferente, cada um com um caráter diferente, e Jesus durante 3 anos andou com eles e sempre pregou para eles o amor, e ensinou para eles que o segredo de sermos vitoriosos é servir. O segredo é servir. Aquele que não presta para servir, não presta para ser seguido. Então, se nós queremos que as pessoas aproximem de nós e vejam em nós o caráter de Jesus, o nosso papel é exatamente mostrar para eles que Jesus é amor, que Jesus é paz, que Jesus é o nosso príncipe, que Jesus é o nosso Deus, que nós não possuímos outro Deus que não seja Jesus de Nazaré. Então vale a pena sim você pegar sua árvorezinha de Natal, mesmo que muitas pessoas vão te criticar. Claro que na hora que você colocar apenas a sua árvorezinha de casa, não precisa colocar Papai Noel, não precisa colocar pezinho de coelho, apenas uma árvorezinha com as luzinhas, alguma coisa brilhante que vai te fazer lembrar de que Jesus um dia nasceu, mas que também um dia ele viveu na terra até os 33 anos de idade e morreu para a remissão dos nossos pecados, mas ao 3º dia ele ressuscitou como promessa de Deus para salvar toda a raça humana. Então quando nós celebramos o nascimento de Jesus, nós também lembramos de que realmente Jesus existiu. Nós falamos para o mundo que não acredita em Jesus, nós falamos para o mundo inteiro, onde muitas pessoas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que realmente existiu um Deus, existe um Deus chamado Jesus, e ele nasceu, e ele viveu, ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva, porque eu estive lá em Jerusalém. Eu fui lá no túmulo de Jesus, e está escrito lá, entrei dentro do túmulo, e está escrito lá, não está aqui, mas ressuscitou. Então fui também, sou prova viva. Estive na cidade de Belém, entrei na igreja da Natividade, é chamada Igreja de Santa Helena, lá em Belém. Eu estive lá no local onde essa igreja foi construída, em cima de uma manjedoura. Inclusive essa igreja, quando ela foi construída pela primeira vez, foi através do imperador Constantino, no ano 326 depois de Cristo. Depois, através de muitas guerras, ela foi destruída. E aí o imperador, que era o imperador de Roma na época, no ano 526, ele volta a reconstruir ela de novo. Depois, entre a guerra dos turcos e os cristãos, ela foi danificada. Mas os cruzados vieram reedificar, o qual se vê até nos dias de hoje. Inclusive uma igreja original. Ela hoje tem por volta de 1670 anos, está lá em Belém. Quando Deus, se porventura você tiver um sonho de ir até Jerusalém, de ir até Belém, você vai ver que de fato, realmente tem um local onde Jesus nasceu, onde Maria e José ficaram ali, numa manjedoura. E hoje
Isso não é apenas conto de carochinha, isso é fato, isso é verdade. Existe sim o nascimento de Jesus. Não vamos importar com que data que é, se é 25 de dezembro, se é 6 de janeiro, se é nos meados de agosto, outubro, não importa a data. Se hoje a data fixada para todos os cristãos do planeta Terra é 25 de dezembro, por que criticarmos os nossos irmãos, as nossas irmãs que celebram o nascimento de Jesus? Por que criticarmos que ele põe a sua árvorezinha de Natal ali dentro da sua casa? Claro, volto a dizer, sem nenhum pezinho de coelho pendurado, porque a nossa sorte não é pé de coelho, a nossa sorte é Jesus. Jesus é o nosso Deus. Jesus é que cuida do nosso futuro. Jesus é que cuida do nosso caminhar na terra. Então nós não precisamos de amuleto de sorte. Há muitas pessoas que têm muitos amuletos na época do Natal, faz muitos pedidos para o Senhor. Quando vai cortar um bolo, usa o misticismo, fazer muitos pedidos. Não precisamos. O Senhor nos escuta a todo instante, a toda hora. O que precisamos apenas estarmos em comunhão com Ele, pois Ele habita dentro de todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que acreditam que Jesus Cristo, além de ser unigênito de Deus, Ele foi também primogênito de Deus, da nossa irmã Maria em Cristo. Ele não foi unigênito, a Bíblia diz que Ele foi o primogênito, o primeiro de Maria. E aí nós vamos encontrar também e entender que através da palavra, Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo 53 ao 56, nós vamos contar algo muito importante para nós entendermos que após Jesus ter nascido, José teve filhos e filhas com Maria. Nem deixe de ser enganado, José teve filhos e filhas com Maria, está muito escrito. José vai pregar em sua terra natal, em Nazaré. E chegando lá, as pessoas que moravam, que viu ele trabalhar na carpintaria com José, ficaram admirados com tanto poder, com tanta autoridade com qual ele pregava. E começaram a indagar, começaram a dizer uns para os outros: de onde vem tudo isso nesse jovem? Não é ele filho de José, o carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Os seus irmãos Tiago, Simão e Judas? E não vive até hoje entre nós as suas irmãs? De onde vieram tudo isso? E escandalizaram-se dele. E ele foi muito claro e taxativo quando ele disse: o profeta não tem honra a não ser na sua própria terra. E ali pôde fazer poucos milagres, porque eles não tiveram fé nele. E nós sabemos também em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 25, na parte B, que diz assim: após ter nascido o menino Jesus, José conheceu Maria. Essa palavra conheceu no original, porque o Novo Testamento foi todo escrito no grego. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer que aqueles irmãos ali que dizem em Mateus capítulo de número 13, versículos 53 a 56, que eu acabei de relatar aqui agora, que aquelas pessoas eram, quando dizia irmãos, eram discípulos, eram primos de Jesus, eram seguidores. Não, meus irmãos. Na verdade, não. Aquele era o filho de Maria com José. A Bíblia é muito clara. Quando Mateus, capítulo 1, versículo 25, parte B, diz que depois que o menino Jesus nasceu, José conheceu Maria. Então esse conhecer não é conhecer de cumprimentar, não é conhecer de ter amizade, não, pois ele era noivo dela. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, também apareceu para José, para ele não abandoná-la. E quando diz depois que Jesus nasceu, após 40 dias que mandava a lei mosaica, que o homem poderia ter relação com a esposa, José teve relação com a sua esposa Maria, teve filhos e filhas. E nós podemos entender que não devemos sermos enganados, porque o Novo Testamento ele foi todo escrito no grego. E no grego a palavra não tem mudança de sentido. Se o Novo Testamento fosse escrito no hebraico, aí sim. Aí primo poderia ser irmão, poderia ser tio, poderia ser um parente mais próximo, pois a raiz da palavra tinha vários significados. Mas na palavra grega não. Na palavra grega, irmão é irmã, irmão é irmã, irmão é irmão, irmã é irmã, pai é pai, tio é tia, não tem mudança de sentido. E na palavra grega lá, como foi escrito o Novo Testamento, no grego romano, é muito claro. José teve filhos e filhas com a nossa irmã Maria. Agora, é certo que Jesus nasceu? Sim. É certo que nós não sabemos a data, ou a data que ele nasceu? Também sim, perdeu-se ao longo da história. Agora, sermos impedidos de lembrarmos de que ele nasceu, isso sim, eu vejo que há um grande pecado. Pois eu não vejo pecado nenhum. Inclusive na Igreja Evangélica Nova Vida, nós não proibimos ninguém de fazer a sua árvorezinha de Natal,
de colocar na sua casa, de colocar a sua luzinha. Proibimos sim de colocar Papai Noel, porque Papai Noel não existe. Proibimos sim de colocar pezinho de coelho, porque pezinho de coelho não existe. De colocar moedinha para tentar a sorte, isso nós proibimos. Mas você fazer a sua árvorezinha, colocar a sua luzinha, para lembrar de que Jesus nasceu, isso é louvável diante de Deus. Isso é agradável. E colocar o seu espírito, a sua alma, para que você lembre de que Jesus nasceu e que Jesus quer continuar nascendo no coração de cada alma na terra. E para que isso aconteça, nós somos os geradores do Natal. Cada alma que crê em Jesus Cristo como Salvador é geradora de Natal. Aonde Deus nos coloca, nós somos uma semente de Deus plantada. Somos sementes andando de Deus. Se Deus te coloca lá no seu trabalho e você crê em Jesus como Salvador, Ele quer que através da sua vida, Jesus nasça no coração do seu patrão. O seu patrão, Deus quer que, você que é patrão, Deus quer que através da sua vida, Jesus nasça no coração dos seus funcionários. Você lá na sua escola, Deus quer que através da sua vida, Jesus nasça no coração dos seus colegas. Na sua faculdade a mesma coisa. Jesus quer que através da sua vida, Jesus nasça no coração dos seus colegas. E em todo lugar aonde nós fomos, a gente vai, aí nós temos que fazer com que as pessoas entendam que Jesus quer continuar nascendo no coração de cada alma que quebranta, que acredita e que confia no poder da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui esse aviso e pedir a todos vocês, não deixe morrer dentro de você o espírito natalino. Não deixe. Não deixe que as pessoas digam que o Natal é pagão, não. Foi pagão na época do Deus Mitra, hoje não. Assim como Paulo implantou Jesus Cristo através daquela placa Deus desconhecido dentro de Atenas, né? Os cristãos da era cristã da época do 4º século, do 5º século, implantou também, mostrando para aquele povo pagão daquela região, da Pérsia, de que o Deus do sol invencível, o Deus da justiça, é Jesus de Nazaré. E graças a Deus, em toda essa região, não se lembra mais desse Deus chamado Persa, mas lembra de um Deus que nasceu chamado Jesus Cristo de Nazaré. E agora eu gostaria muito de orar pela sua vida, orar pelo seu lar, orar pela sua família. Aonde você está, volte os seus ouvidos espirituais, escute a nossa oração e continue orando por nós, continue orando por esse programa, e que em nome de Jesus, através desse programa, nós vamos crescer na presença do Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de esclarecer aqui, ó Deus, alguns assuntos que temos tratado aqui neste lugar. Quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa confortar cada alma que me ouve agora. Almas que estão aflitas, que já estão até pensando como celebrar o Natal, por causa da crise financeira, por causa da crise de relacionamento, por causa da crise de saúde. Não deixe essas almas fraquejar ou enfraquecer, mas sustenta cada uma que me ouve agora. Traga a cura que cada alma me ouve agora. Pai, o Senhor me mostra agora uma pessoa que está com a dor, ó Deus, na coluna cervical, ó Deus, na altura do pescoço. A pessoa está sentindo essa dor e precisa ser curada. Eu te peço agora, o Senhor, que é o sol da nossa justiça, possa enviar o teu anjo agora para tocar no corpo dessa pessoa e trazer a cura que essa pessoa precisa. Colocar essa vértebra no lugar. Tirar o inchaço que está nessa vértebra. Ó Deus, tirar o inchaço que está nesse nervo e trazer a cura que essa coluna precisa em nome de Jesus de Nazaré. Pessoas que me ouvem, ó Pai, que porventura está sentado em cadeira de rodas e precisa, Pai, tem fé para se levantar, para curar. Meu Deus, só posso agora estar tocando nesses corpos físico e espiritual e fazendo um milagre acontecer, inserindo nessas almas a unção do Emanuel. Deus, toca nesses corpos físicos e espirituais que me ouve agora. Cada corpo, cada alma que me ouve agora que se encontra enferma, eu profetizo, ó Deus, o Senhor que é o Jeová Rafa, o Deus que cura essas almas neste momento. Cura esses corpos físicos e espirituais, meu Deus, e faz com que eles possam celebrar o Natal com muita saúde, com muita paz, com muita alegria e com muita prosperidade. Tudo isso eu profetizo em cada alma que me ouve e que eles possam, Pai, sempre, sempre deixar que o Espírito Santo forme em cada um de nós o caráter de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por esse dia e por todos os dias que o Senhor há de nos conceder nesse planeta Terra. Em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. E quase que eu ia me esquecendo, também eu quero convidar a você que não congrega em nenhuma igreja evangélica, que tem um desejo de conhecer uma igreja evangélica, nós te convidamos a conhecer a Igreja Evangélica Nova Vida, que está localizada aqui na cidade de Nanuque, no bairro Novo Horizonte, próximo da São Geraldo, ali na rua Alves Brito, de frente da pista, Alves Brito, número 115. Nós temos culto lá na quarta-feira, 7h30 da noite, na sexta-feira, 7h30 da noite, no domingo, às 9 horas da manhã, no domingo à noite, 7h30 da noite. E temos também orações todos os dias, de segunda a sexta, a partir de 11 horas da noite, temos a intercessão. Às vezes você está em casa aflito, cansado, preocupado, e está em casa assistindo televisão, coisa que não é para estar vendo. Vai para a oração de 11 horas da noite. Muitas pessoas estão recebendo milagres nessas orações de 11 horas da noite. Então eu te convido, também nas terças-feiras, toda terça-feira, tem culto dos lares, culto dos homens, culto das mulheres, chá das rosas, e também culto dos jovens. Então, todos os dias, nas quintas-feiras, nós temos a tarde da oração com as guerreiros ali na Igreja Evangélica Nova Vida. Na quinta-feira também, 7h30 da noite, na Fazenda Nova, a Fazenda Pastor Alta Rosa. Então, enfim, estamos aí com todos os dias tendo culto para você nos visitar. Faça uma visita à Igreja Evangélica Nova Vida, você será bem recebido, bem recebida, será abraçado. Nós temos profetizado que a bandeira sobre nós é o amor de Jesus. Te agradeço muito se você nos fizer uma visita em nome de Jesus. Amém.